No meio da devastação da Segunda Guerra Mundial, nasceu em 19 de abril de 1940 um menino que carregaria no coração uma chama inapagável. Seu nome, Reinhard Bonnke. Filho de um pastor luterano, cresceu ouvindo sobre fé e milagres em um lar simples, mas marcado pelas cicatrizes da guerra. Aos 9 anos, algo extraordinário aconteceu. Enquanto orava, Reinhard ouviu dentro de si uma voz clara, tão nítida que jamais conseguiu esquecer. Você será missionário na África. Era apenas uma criança, mas já carregava uma convicção inabalável de que aquele chamado vinha do próprio Deus. Ainda pequeno, ele se acostumou com histórias de missionários que viajavam para lugares distantes, enfrentando perigos e contando com milagres para sobreviver. Reinhard não apenas ouvia essas histórias, ele sonhava estar no lugar deles. A África se tornou uma visão constante em seu coração, mesmo sem conhecer nada além das terras frias e marcadas pela guerra da sua Alemanha natal. Dizem que desde cedo ele não tinha medo de falar de Jesus. Na escola, entre colegas e até mesmo professores, ousava anunciar a fé que carregava. Era como se a voz que lhe chamou ecoasse dentro dele todos os dias, moldando seu destino e preparando o terreno para algo muito maior do que ele poderia imaginar. Assim começava a jornada de um garoto comum, mas com um chamado incomum: levar a chama do Evangelho até os confins da África. O chamado queimava forte no coração de Reinhard Bonnke, mas ainda era preciso se preparar. Quando chegou à juventude, decidiu obedecer àquela voz que ouvira na infância e ingressou em um seminário missionário no país de Gales. Ali, em Swansea, mergulhou nos estudos bíblicos, aprendendo sobre teologia, missões e principalmente sobre a ação do Espírito Santo. Foi nesse período que Reinhard experimentou algo que mudaria sua vida para sempre: o batismo no Espírito Santo. Em uma reunião simples de oração, ele descreveu ter sido tomado por uma chama interior que trouxe ousadia e uma paixão incontrolável por almas perdidas. Não era apenas conhecimento que ele buscava, era poder para cumprir o chamado que Deus lhe dera. Pouco tempo depois, casou-se com Anne, a mulher que se tornaria sua fiel companheira em todas as batalhas ministeriais. Unidos no mesmo propósito, deixaram a Alemanha e embarcaram rumo ao desconhecido continente africano. Seu primeiro campo missionário foi o Lesoto, uma pequena nação cercada pela África do Sul. Ali, Bonnke enfrentou a dura realidade do trabalho missionário, vilarejos pobres, culturas diferentes e um idioma totalmente novo. Pregava em pequenas reuniões, muitas vezes para apenas algumas pessoas, e os frutos pareciam escassos. Mas Reinhard tinha uma convicção: a oração era a chave. Passava horas clamando por um mover de Deus, pedindo que o Espírito Santo se manifestasse. Muitos teriam desistido diante das dificuldades, mas ele perseverou, acreditando que a semente lançada em lágrimas daria frutos em abundância. Dizem que nesse tempo ele já tinha visões noturnas onde multidões africanas se reuniam diante dele, levantando as mãos para o céu e sendo tocadas por Deus. Era como se o futuro já estivesse escrito, mesmo quando o presente parecia tão pequeno. O missionário que pregava para dezenas, em breve pregaria para milhões. Os primeiros anos no Lesoto foram de aprendizado e lágrimas. Reinhard Bonnke pregava com fervor, mas via poucos resultados. Até que, em meio a esse tempo de aparente esterilidade, uma experiência sobrenatural mudou o rumo de sua vida. Em seus momentos de oração, começou a ouvir uma frase que se repetia dentro dele como um eco divino: a África será salva. Não era uma ideia, nem uma inspiração comum. Era um chamado profético. Bonnke não apenas ouviu, mas viu, em visões, multidões incontáveis de africanos correndo para Cristo, braços levantados, como ondas humanas respondendo ao Evangelho. O impacto foi tão grande que ele não conseguia mais pensar em outra coisa. Era como se o próprio céu tivesse assinado um decreto sobre sua vida. E esse lema, a África será salva,
se tornaria a bandeira de toda a sua missão e, com o tempo, seria conhecido em todo o continente. Animado pela visão, Bonk decidiu ampliar seu ministério. Deixou para trás as pequenas reuniões e começou a realizar cruzadas em tendas. No início, a maior delas comportava 10.000 pessoas, o que parecia imaginável para um missionário que até pouco tempo pregava para grupos pequenos. Mas Deus tinha planos ainda maiores. Dizem que em uma dessas cruzadas, uma tempestade destruiu completamente sua tenda, arruinando meses de preparo. Diante da tragédia, em vez de se desesperar, Bonk proclamou com ousadia: "As tendas não nos conterão mais. De agora em diante, pregaremos ao ar livre." Essa decisão abriu caminho para encontros monumentais, onde multidões que nenhuma lona poderia abrigar começaram a se reunir. Era apenas o início de um movimento que sacudiria nações inteiras. A visão de Bonk já não cabia dentro de 4 paredes. A África estava prestes a presenciar algo histórico. Quando Reinhard Bonk começou a pregar em espaços abertos, as multidões foram aumentando de forma impressionante. O que antes eram centenas, logo se tornaram milhares, e em pouco tempo, centenas de milhares de pessoas vinham ouvir o Evangelho. Mas não era apenas a pregação apaixonada que atraía o povo. Sinais e milagres começaram a se manifestar com frequência em suas cruzadas. Cegos passaram a enxergar, surdos começaram a ouvir, e paralíticos se levantaram diante dos olhos de todos. Havia algo de irresistível acontecendo. As pessoas vinham não apenas por curiosidade, mas porque sabiam que ali Deus estava agindo de forma real. Reinhard nunca se apresentava como um milagreiro, ao contrário, sempre dizia com clareza que quem curava e salvava era Jesus, não ele. Seu lema era: "O simples evangelho pregado com poder." Em uma de suas cruzadas na África do Sul, dizem que uma criança cega de nascença recuperou a visão durante a oração. O testemunho se espalhou como fogo, e nas noites seguintes a multidão dobrou de tamanho. Muitos vinham de vilarejos distantes, andando horas a pé, apenas para ouvir aquela mensagem e talvez receber um milagre. Para Bonk, os milagres não eram o fim, mas o meio. Cada cura, cada libertação, cada manifestação do poder de Deus era uma seta apontando para a cruz de Cristo. E era essa convicção que incendiava ainda mais sua ousadia. Não demorou para que sua voz ecoasse belando as fronteiras do Lesoto e da África do Sul. A notícia corria rápido. Havia um missionário alemão pregando nas praças e estádios e o Espírito Santo estava se movendo de maneira extraordinária. O palco estava sendo preparado para algo que o mundo ainda não tinha visto. Cruzadas com milhões de pessoas, transformando cidades inteiras em altares de adoração. O crescimento do ministério de Reinhard Bonk foi tão rápido que em poucos anos ele já não era apenas um missionário, mas líder de um movimento internacional. Sua organização, a Christ for All Nations, começou a estruturar grandes cruzadas evangelísticas em toda a África, levando a mensagem de Jesus a dimensões nunca vistas antes. As tendas ficaram pequenas, os estádios não comportavam a multidão e os campos abertos se tornaram os novos templos. Em algumas cidades, o número de pessoas presentes ultrapassava a população local. Vinham caravanas inteiras de vilarejos vizinhos para participar. Na Nigéria, Bonk viveu seus momentos mais marcantes. Em Lagos, no ano 2000, realizou uma cruzada histórica. Em apenas uma semana, mais de 6 milhões de pessoas participaram dos encontros, e em uma única reunião, a multidão ultrapassou 1,6 milhão de pessoas reunidas ao ar livre. A imagem de um mar humano se estendendo até onde os olhos podiam ver tornou-se símbolo de seu ministério. Mas não era apenas a quantidade que impressionava, era a transformação real de vidas. Em cada cruzada, milhares preenchiam cartões de decisão, declarando publicamente sua entrega a Cristo. A CFAN contabilizou ao longo dos anos mais de 79 milhões de decisões documentadas para Jesus.
E no coração de Bonke não havia espaço para estrelismo. Ele repetia sempre: não são multidões, são indivíduos. Cada alma vale mais do que o mundo inteiro. Dizem que em algumas cruzadas o silêncio era tão profundo no momento da oração de entrega que mesmo diante de milhões de pessoas podia-se ouvir o som das páginas da Bíblia sendo viradas no palco. Era como se o céu inteiro se inclinasse para assistir. A visão que ele recebera ainda jovem, a África será salva, estava se cumprindo diante dos seus olhos. A visão que ele recebera ainda jovem, a África será salva, estava se cumprindo diante de seus olhos. Por trás das multidões impressionantes e dos milagres que sacudiam cidades, havia um segredo que sustentava todo o ministério de Reinhard Bonke: sua vida de oração. Ele costumava dizer que não se atreveria a subir em um púlpito sem antes ter estado de joelhos diante de Deus. Para Bonke, a oração não era uma formalidade, mas o combustível que mantinha a chama acesa. Passava horas buscando direção, pedindo a presença do Espírito Santo e intercedendo pelas pessoas que ainda ouviriam sua mensagem. Relatos de sua equipe contam que muitas vezes ele desaparecia dos bastidores antes das cruzadas apenas para ficar sozinho em comunhão com o Senhor. Não importava se eram milhões aguardando no campo. Primeiro ele precisava ouvir a voz de Deus. Sua ousadia não vinha da confiança em sua oratória, mas da certeza de que o Espírito Santo estava com ele. Reinhard acreditava que oração e poder andam juntos. Quanto mais profunda a vida de oração, mais forte a manifestação dos dons espirituais. Dizem que em algumas noites antes das cruzadas, Bonke e sua equipe oravam até de madrugada. No dia seguinte, no momento da pregação, testemunhos de curas e libertações começavam a surgir espontaneamente, até mesmo antes de ele terminar de pregar. Para ele, aquilo era a evidência de que a oração abria os céus e preparava o terreno para o impossível. A oração também moldava seu caráter. Apesar de ser um pregador diante de milhões, Reinhard se via como um servo. Muitas vezes, ao se recolher para orar, chorava pelas almas perdidas da África, implorando a Deus que não deixasse nenhum campo sem ser alcançado. Era nesse lugar secreto que nascia a ousadia que faria dele um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Nas cruzadas de Reinhard Bonke, a pregação simples do Evangelho era acompanhada por manifestações poderosas do Espírito Santo. Ele sempre dizia que o Espírito confirmava a palavra com sinais e maravilhas. E era isso que atraía multidões inteiras. Curas físicas aconteciam em larga escala. Cegos que voltavam a enxergar, surdos que ouviam instantaneamente, paralíticos que se levantavam diante de todos. Muitas vezes, enquanto Reinhard ainda pregava, as pessoas gritavam no meio da multidão anunciando que haviam sido curadas. Libertações também eram comuns. Homens e mulheres, atormentados por anos por opressão espiritual, caíam em pranto ao serem livres com uma simples oração. Bonke nunca dramatizava esses momentos, apenas declarava a autoridade do nome de Jesus e o poder de Deus se manifestava. Entre todos os testemunhos, um dos mais impactantes ocorreu na Nigéria, em 2001, a ressurreição de Daniel Ekikuchuku. Após um acidente de carro, Daniel foi declarado morto por médicos, com atestado de óbito registrado. 2 dias depois, seu corpo foi levado à igreja onde Bonke estava pregando. Enquanto a congregação orava, Daniel voltou à vida diante de todos. O caso foi investigado por líderes locais e tornou-se um dos relatos mais famosos ligados ao ministério de Bonke. Dizem que em certas cruzadas havia relatos de pessoas curadas mesmo sem nunca terem chegado ao local do evento, apenas por ouvirem a mensagem em alto-falantes distantes ou através de transmissões. Mas Reinhard sempre deixava claro: os milagres não são o centro, Jesus é o centro. O milagre apenas aponta para ele. Essas manifestações não apenas atraíam as multidões, mas validavam sua mensagem. Para Bonke, cada dom do Espírito era uma ferramenta para levar pessoas ao maior de todos os milagres, a salvação da alma. À medida que as cruzadas de Reinhard Bonke cresciam,
também crescia a necessidade de estrutura. Foi então que a Christ for All Nations se consolidou como uma organização global, dedicada não apenas a realizar grandes campanhas evangelísticas, mas também a deixar um legado duradouro nas nações onde passava. Uma das primeiras iniciativas foi a impressão e distribuição de literatura evangelística. Bonnke acreditava que cada novo convertido precisava ter em mãos uma base sólida para crescer na fé. Assim, a Christ for All Nations distribuiu ao longo dos anos mais de 100 milhões de folhetos e livros gratuitos traduzidos em dezenas de idiomas africanos. Outro projeto fundamental foi o treinamento de pastores e evangelistas locais. Reinhard sabia que seu tempo era limitado e que a verdadeira transformação viria quando africanos alcançassem outros africanos com o Evangelho. Em cada cruzada, a equipe da Christ for All Nations realizava seminários ensinando sobre liderança, pregação e vida cheia do Espírito Santo. Ele também usava as tecnologias disponíveis em sua época. Programas de rádio e televisão transmitiam suas mensagens para milhões que não podiam estar fisicamente nas cruzadas. Mais tarde, a internet se tornaria outra ferramenta poderosa para espalhar o simples evangelho que ele tanto defendia. Dizem que Bonnke tinha uma convicção clara: nenhuma cidade deveria ser deixada sem testemunho. Por isso, sua agenda era intensa, viajando constantemente de nação em nação para alcançar até mesmo os lugares mais remotos. Os projetos da Christ for All Nations não eram apenas eventos, mas um movimento contínuo de evangelização e discipulado. A cada cruzada, a cada treinamento, Reinhard estava plantando sementes que continuariam a frutificar muito depois de sua partida. Ele não queria apenas multidões momentâneas, mas uma África transformada para sempre. Após décadas de ministério incansável, Reinhard começou a sentir o peso da idade e as limitações físicas, mas ainda assim, sua paixão pelas almas não diminuía. Em 2017, já com 77 anos, ele anunciou que faria sua cruzada de despedida em Lagos, Nigéria, o mesmo lugar onde havia vivido alguns de seus maiores encontros com multidões. O evento reuniu novamente milhões de pessoas. Para Bonnke, não era apenas mais uma campanha, mas um marco, o fechamento de um ciclo glorioso. Muitos se emocionaram ao ouvir suas últimas palavras diante de uma multidão africana, porque sabiam que estavam presenciando o final de uma era. Mas Reinhard não deixou sua obra inconclusa. Muito antes, já havia preparado um sucessor, Daniel Kolenda, um jovem evangelista americano que caminhava ao seu lado há anos. Kolenda assumiu a liderança da Christ for All Nations, garantindo que a visão profética continuasse. A África será salva. Mesmo afastado das grandes cruzadas, Bonnke continuou ativo por algum tempo, escrevendo livros, gravando mensagens e incentivando uma nova geração de evangelistas. Ele dizia que o calado de Deus não se aposenta e que, ainda fora dos palcos, seu coração permanecia ardendo pelo Evangelho. Dizem que em seus últimos anos repetia uma frase que resumia sua vida: preguem Jesus, apenas Jesus. Ele é o foco de tudo. No dia 7 de dezembro de 2019, Reinhard Bonnke partiu deste mundo aos 79 anos, deixando um legado incomparável. Sua morte foi sentida em toda a África e celebrada como a passagem de um verdadeiro general da fé para a eternidade. As multidões que ele alcançou não apenas encheram campos e praças, mas encheram o céu. Reinhard Bonnke partiu, mas seu impacto continua ecoando nos corações de milhões. Seu nome ficou marcado como o apóstolo da África, mas sua visão ia além de um continente. Ele queria o mundo inteiro aos pés de Jesus. Através da Christ for All Nations, o movimento que iniciou com tendas simples se transformou em uma das maiores obras evangelísticas da história. São milhões de vidas transformadas, testemunhos incontáveis de curas, libertações e, sobretudo, decisões conscientes por Cristo. Mas talvez o maior legado de Bonnke não esteja nos números grandiosos, mas em sua mensagem central: a ousadia de crer no impossível e a simplicidade de anunciar Jesus sem reservas. Ele não dependia de técnicas modernas ou estratégias humanas, mas da presença do Espírito Santo. Para ele,
A oração era o alicerce, os dons espirituais eram ferramentas e o amor pelas almas era a motivação inegociável. Sua vida inspira evangelistas, pastores, missionários e cristãos comuns até hoje. Bonk provou que quando alguém se entrega totalmente a Deus, não há limites para o que pode acontecer. Dizem que suas últimas palavras públicas resumiram tudo o que viveu. Pregue em Jesus. Hoje, ao olhar para trás, vemos que aquele menino alemão que ouviu aos 9 anos a voz de Deus dizendo que iria para a África, cumpriu fielmente sua missão. Da neve fria da Prússia até o calor escaldante das savanas africanas, Reinhard Bonk caminhou com uma chama que nunca se apagou. E enquanto houver alguém que repita sua mensagem, sua voz continuará ecoando como um trovão sobre as nações. A África será salva, o mundo será alcançado. Jesus ainda salva, cura e liberta todos. Assim, se encerra a jornada de um homem que ousou acreditar que o Evangelho podia transformar povos inteiros. Seu corpo descansou, mas sua chama segue viva em cada testemunho, em cada convertido e em cada pregador inspirado por seu exemplo. O legado de Reinhard Bonk é eterno, porque foi construído não sobre fama, mas sobre almas resgatadas para a eternidade.